Estamos de volta e amanhã tem clássico na Taça Guanabara. Flamengo e Vasco se enfrentam no Mané Garrincha, lá em Brasília. O Vasco que vem aí embalado, né, pela vitória no Botafogo, e o Flamengo que vem de uma sequência de 4 jogos sem vencer e sem fazer gol. Praticamente os opostos, né? O Vasco está embalado, não é nenhum expressinho da década de 40, eu não me lembro, mas dizem que ficou invencível por um bom tempo, né? Tempo de Ademir Menezes, Danilo e outros aí. Ainda ontem. Pois é, ainda ontem, num passado não muito remoto, mas acontece que o Vasco está com um time bom, o Vasco está com uma equipe, né, está invicta no campeonato, né, e tem tudo para conseguir um bom resultado. Por outro lado, o Flamengo, como você disse, está sem marcar gols, inclusive, há vários jogos, sob o comando de Muricy, jogou com uma equipe mista, a partir do jogo passado aí, em que perdeu para o Volta Redonda, mas o jogo é em Brasília, no Mané Garrincha, as duas equipes devem ir com as suas forças máximas. O Flamengo não vai contar, mas não vai contar mesmo com os jogadores estrangeiros, né? Não tem gringo em campo, né? Não tem gringo em campo, estão servindo as suas seleções, não deve voltar a tempo. Diz que o Vasco ia colocar um jatinho para buscar o Martin Silva e a tempo de jogar. Não sei se isso vai acontecer. O Jordi se deu bem no jogo passado com o Botafogo, se ouve muito bem. Não sei se isso vai acontecer. Mas é um jogo que para vocês terem uma ideia, até ontem mais de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos lá no estádio Mané Garrincha, né? Mané Garrincha lá em Brasília. E tem tudo para ser um jogão. Eu acho que... Clássico é clássico, né? Clássico é clássico. E aquela, como Flamengo e Vasco, então? E Flamengo e Vasco, antigo clássico 2 milhões do futebol do Rio de Janeiro, né? Agora, acredito sinceramente, para a gente matar o assunto, eu acredito sinceramente que qualquer resultado, seja vitória do Vasco, do Flamengo, empate, vitória por 1-0, 2-1, isso é comum num clássico, não é regional. O que não se concebe realmente é uma goleada de um dos lados. Com certeza. Amanhã a gente traz mais informações aí sobre esse jogo que vai acontecer lá em Brasília. Lembrando, né, porque o Maracanã está passando por reformas. Lembrando a você o seguinte, que membros da torcida do Flamengo invadiram o Ninho do Urubu. Isso aí é cena de bandido também. Pelo amor de Deus, são vândalos, invadiram lá o Ninho do Urubu. Precisou que os jogadores formassem uma comissão para conversar com eles, para darem satisfação do que estava acontecendo. E os jogadores, inclusive o capitão do time do Flamengo, eles culparam, em parte, a diretoria que permitiu a entrada desses vândalos, né, ameaçando agredir, inclusive, os jogadores. Aconteceu em São Paulo também, no Palmeiras, lá no CT do Palmeiras, inclusive o ônibus do Palmeiras foi atingido por tijolos, por pedras, jogadores se protegeram, mas lamentáveis essas cenas. Lembrando que isso não é futebol, né? Essa história do Palmeiras, quem vai contar um pouco mais pra gente o que aconteceu é a Letícia Nunes, olha só. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz Cândido. Não, ninguém se feriu. Em crise, a equipe abriu mão de retornar de avião para a capital na tentativa de despistar a imprensa e também os torcedores. O trajeto de 7 horas foi feito de madrugada. A programação original previa que a equipe dormiria imprudente e se reapresentaria na academia de futebol às 3h30 da tarde. A derrota para o Água Santa aumentou as críticas contra o elenco. No sábado, momentos antes de o time viajar para Presidente Prudente, torcedores foram ao CT conversar com os atletas. O clube se manifestou por nota e chamou a ação de invasão. Palmeiras é o lanterna do Grupo B do Campeonato Paulista com 15 pontos. Na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, contra o Rio Claro, tem jogo no Pacaembu. Obrigada e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Letícia. Letícia aí, flamenguista, que ontem não compareceu com sua camisa rubro-negra. Não, espero que também depois, na quinta-feira, não compareça. Não vai aparecer. Eu acho que na quinta-feira a gente vai sorrir. Com certeza. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já com uma super entrevista com o Sensei Orlando, falando de judô. Não sai daí. Rapidinho.